Cristo várias vezes abordou este tema do ressentimento, do perdão. Mas, nomeadamente, em muitos de nós existe ressentimento porque não aprendemos a perdoar. Muitas vezes podemos aperceber-nos quem é Jesus Cristo, podemos falar sobre Jesus Cristo, podemos às vezes aparentar fórmulas religiosas, denominacionais, ter títulos eclesiásticos, elaborar em obras, boas obras de fé, obras sociais, mas muitas das vezes falta-nos o aprender a perdoar. Todos somos muito prontos para julgar. A tendência humana é dada ao juízo, é dada ao preconceito. As nossas vidas enchem-se de conceitos que muitas vezes criam preconceitos. Jesus Cristo, falando com os seus discípulos em Lucas 6,37, dizia: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e ser-vos-á dado. Bons feedbacks, medidas recalcadas, sacudidas, feedback, uma tradução comentária. Sacudida e transbordando vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida que medis, vos medirão a vós. Amém? Estão? Amém. Glória a Deus. Tinham visto que a mariagem colado, parece que vai descolar. Estamos? Amém. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Condicionantes, chaves. No verso 38, depois todos nós conhecemos este verso 38, mais que todas aquelas pessoas que aqui estão, que frequentam a igreja, que são membros de uma igreja. Nomeadamente este versículo sempre está relacionado, ou utiliza-se muitas vezes, como se diz, em relação à oferta. Amém? Dai e receber. Glória a Deus. É uma lei divina. Mas eu quero primeiro dar-te a analogia, enquadrar-te na história, a qual tu podes contemplar em Mateus 20, sobre o lavrador, que tem o Senhor da terra, que tem os lavradores que vai lavrar, e nomeadamente o acordo que faz com o Senhor, com os seus lavradores, é que independentemente daquilo que lavrem, o seu pago é o... Ajuda-me, se vocês me ajudam, eu termino isto rapidamente. Qual é que é o acordo feito? Escola dominical nacional, qual é? Salário? Qual é que é o acordo? Qual é o salário? Qual é? É igual para todos. Então, nomeadamente naquele tempo, o que é que as pessoas faziam? O mesmo que muitos de nós fazemos. Significa, já que o salário é igual para todos, dá igual que a cesta que eu levo pese 5 kg ou que eu arrecalco bem para que pese 10 kg. E assim dou um maior rendimento no meu trabalho. Nomeadamente o que acontecia é que naquele tempo aplicamos esta lei, a qual tu podes ler em Mateus capítulo 20, quero deixar-te essa referência. Todos recebiam aquele salário que estava combinado, era igual. Não interessava se trabalhavam ao meio-dia, se ficavam mais tarde, se ficavam mais cedo, e depois entre eles podes ver que eles próprios começavam a achar que havia injustiça. Mas, no entanto, irmãos, o que quero dizer é que a Escritura aqui diz que, relata que nestes tempos, então, o Senhor da terra deixava um canto da sua seara sem ser recolhida, para que os pobres pudessem recolher dessa seara. Então, o pobre ia lá e o que é que fazia? Na sua cesta recolhia, calcava e recalcava toda a medida possível para poder então sacar o maior partido da sua lavoura. Amém? Estamos? Porque ele necessitava dessa lavoura. Muitos de nós, há um ditado espanhol que diz: há pobres que estão hartos de pão. Em português, traduzido, que penso que todos conhecemos, há pobres que estão fartos de pão. Significa, estão fartos de pão, só querem bife. Se lhe ofereces um bocado de pão, não é suficiente com um bocado de pão. Porque a sua medida, a medida da sua justiça, não está de acordo aos parâmetros da misericórdia que se lhes tem. Irmãos,
volto de novo ao princípio do verso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Amém? A mesma medida com que medis, sereis medidos. Diz ao teu irmão do teu lado, da forma que tu medidas, assim serás medido. Todo o ser humano tem a tendência para julgar. Tu e eu temos essa tendência inata. Está na nossa natureza humana. Está calcada no nosso ser. Mas quando nós julgamos, significa que temos que emitir um parecer. Verdade? Estamos aqui ou não? Podemos fazer isto um bocado mais interativo. Quando nós julgamos sobre alguma coisa, quando nós emitimos um parecer, o que é que estamos a fazer? Estamos a analisar uma situação e, portanto, estamos a emitir um juízo sobre essa própria situação, sobre essa pessoa, sobre nós mesmos, sobre o meio que nos circunda, sobre a sociedade, sobre a igreja na qual pertencemos, sobre a comunidade na qual vivemos. Então, quando nós temos essa tendência a julgar, isso depende primeiro daquilo que nós vemos. Significa, depende da percepção que temos daquilo que está à nossa volta. Segundo, depende dos nossos sentimentos. Depende dos nossos princípios. Depende dos nossos valores. Terceiro, depende do nosso estado de espírito, da nossa motivação. Quando julgamos, irmãos, quando emitimos um parecer, ou seja, podemos estar a condenar ou a libertar, podemos estar a edificar ou a destruir. Amém? Toda a nossa vida anda à volta de um princípio divino, no qual falei anteriormente. E é a lei de semear e recolher. Da mesma forma que semeamos, assim recolhemos. Da mesma forma que medimos os demais, assim nós somos medidos. Da mesma forma que nós perdoamos os demais, assim somos perdoados. Amém? É todo um princípio da nossa cultura. Esta cultura está impressa na palavra de Deus. São segredos que não são demasiados segredos, não são regras divinas da nossa vida cotidiana. Mesmo as pessoas nas quais há ausência de fé, nas quais há ausência de crer no nome de Jesus Cristo, vivem debaixo destes princípios. Muitos deles atribuem-no à metafísica. E sim, são princípios metafísicos. Mas antes que fossem declarados princípios metafísicos, eram primeiramente e primordialmente são princípios divinos. Se fazemos uma análise, um julgamento baseado em percepções carnais, pessoais, baseado nos nossos princípios adquiridos, baseados aos nossos sentimentos humanos não sujeitos ao Espírito Santo, se fazemos e emitimos pareceres e juízos sem estar dirigidos por motivações corretas, que não estão sujeitas, uma vez mais, à direção de Deus, então o que estamos a fazer realmente é que estamos a semear na nossa carne. Portanto, de acordo à palavra de Deus, quando semeamos na carne, recolhemos corrupção, recolheremos morte para as nossas vidas. Uma morte que aparentemente pode não ser física, mas é como uma carcoma interna que está dentro do nosso coração, que está dentro da nossa vida e vai carcomendo-nos e carcomendo-nos. Mas, no entanto, se o fazemos com uma visão espiritual, com os olhos de Cristo, se os fazemos com os princípios impressos pelos valores do Reino de Deus, pelos valores que nos são imprimidos nas nossas vidas pela guia do Espírito Santo, quando fazemos com uma motivação que não é uma motivação pessoal, quando fazemos com uma motivação divina, então passamos a semear no Espírito, portanto recolheremos vida e vida em abundância. Mas não falo de uma abundância material, que também não quero conotar-me aí. Falo de uma abundância de vida interior, de vida em comunhão. De vida em comunhão não só com Cristo. Há pessoas que são muito espirituais e têm tanta comunhão com Cristo que não conseguem ter comunhão com os demais. São muito espirituais, irmãos. Necessitamos, irmãos, à medida que tu tenhas uma boa comunhão com Cristo, nessa mesma medida tu consegues ter uma boa comunhão com as demais pessoas. Se tu não consegues ter uma boa comunhão com as demais pessoas, não consegues ter uma boa comunhão com Cristo. Amém? Não consegues ter uma boa comunhão com o teu Pai. Se tu tens uma visão de um Pai que castiga, de um Deus que é um Deus de castigo, que é um Deus que não te deixa passar nenhuma, irmão, então essa vai ser a percepção que tu vais ter na tua vida. Vais emitir pareceres dessa forma, vais dirigir-te aos demais desta forma e vais anular a essência de Deus, que é amor.
Marcos 11:25 diz: quando estiveres orando, muitas pessoas oram nas igrejas, oram nas suas casas. Quantas vezes oras? Orar é como respirar. E, irmãos, sejamos honestos, falta-nos oxigênio, respiramos pouco, oramos pouco. Oramos pouco. Mas muitas vezes, não quero dizer que o orar pouco seja algo condicionante. Mas o pior é que do pouco que oramos, não perdoamos. Em seguida diz perdoai, vírgula, perdoai. E em seguida da palavra perdoai diz, vírgula, outra vez. Significa um espaço no qual se lhe dá uma denominação forte. Se tendes alguma coisa contra alguém, vírgula, perdoai, vírgula. Se tendes alguma coisa contra alguém, vírgula, é uma condicionante. Podemos orar muito ou pouco, mas levamos um sentido recalcado, um ressentimento. Se temos algo contra alguém, disse alguém. Se temos algo contra nós mesmos, somos alguém, não? Há aqui alguém? Eu sou alguém. Então, essa oração é um vazio, ecoa. Diz, para também o vosso Pai que está no céu vos perdoa as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Estamos até aqui, estamos enquadrados? Se tiver alguma dúvida, perguntem. Amém? Estamos enquadrados? Irmãos, orar. Podemos estar reunidos aqui. Muitos de nós poderemos pertencer ao Ministério Remar. Poderemos, alguns de nós, ser membros da Igreja Cristã e Corpo do Messias. Podemos unir-nos baixo uma denominação, baixo de um nome. Podemos até ter objetivos em comum. Podemos até tentar seguir certas e determinadas normas. Podemos até tentar seguir certos e determinados princípios. Mas quando temos oração, comunhão com o Pai, no nosso coração existe ressentimento. O que é ressentimento? É um sentimento recalcado. Algo que aconteceu, alguma ofensa, algo que aconteceu no meu passado e que me feriu, mas que eu recalco no meu coração, então eu rompo todo o princípio da bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a vida do ofensor. Amém? Amém? Estamos? E esse ofensor poderemos até mesmo ter sido nós. Poderá ter sido uma conjuntura que está à nossa volta. Irmãos, a palavra de Deus é perentória. Se não perdoares, também o vosso Pai que está no céu não perdoará as vossas ofensas. Amém? Diz ao teu irmão, quero aprender. Podemos estar reunidos. Se não aprendemos a perdoar, irmãos, há algo que nós fazemos. É que anulamos a obra redentora de Cristo Jesus. Anulamos o desejo de Cristo Jesus. O desejo de Cristo Jesus está transcrito na declaração de amor de Jesus Cristo pela sua igreja, que és tu e que sou eu, e que são todos aqueles que ainda não foram alcançados pela misericórdia de Deus. E em João, está no capítulo 17 do Evangelho segundo São João, e em João 17, verso 19, diz a palavra de Deus: por eles eu me santifico. Jesus Cristo entregou-se à cruz para se santificar com um objetivo, por eles, pela sua igreja, para que eles também sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, pelos meus discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos que sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Amém? Estamos. Aqui há dois princípios muito importantes. Se tu não perdoas, estás a recalcar sentimentos de ofensa na tua vida.
E ao não perdoares, não recebes perdão. E quando não fazes isso, não consegues estar de acordo, possivelmente, com um irmão da tua igreja, com um irmão, talvez, possivelmente, da tua própria casa, da tua própria comunidade. Então, não consegues atingir a unidade, que é o desejo primordial de Cristo, que é a oração principal de Cristo. E não fazendo isso, ainda mais impedes que os demais venham a crer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai com o princípio de redimir a tua vida. Amém? Amém. Para que Ele seja um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ter algo contra alguma pessoa, ter algo contra o sistema, ter algo contra o mundo, ser um ativista permanente, recalcar sentimentos, estar ressentido. Muitos hoje, nesta tarde, dirão: eu não ofendo a ninguém. Mas se eu não ofendo, ou só alguma vez ofendo, nem me dê conta, porque essa não é a minha intenção. Como há um dito muito conhecido, pois que boas intenções estão muito farto, o inferno cheio. Mas eu quero ver o que é que a palavra de Deus diz sobre isto. E vejamos, Tiago 3, capítulo 1, diz: não sejais muitos vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, pois todos ofendemos ou tropeçamos, dependendo da versão bíblica que tenhas, em muitas coisas. E se alguém não ofende, não tropeça em palavra, é só que é perfeito. Diz comigo, perfeito. Tu és capaz de ser perfeito. Tu não és capaz de ser perfeito, mas quero dar-te uma notícia: tu és perfeito pelo sangue de Cristo. Porque Ele disse: eu santifico-me por eles. Nós somos incapazes de viver em santidade por nós mesmos. Mas Cristo, na cruz do Calvário, sacrificado, faz-nos santos. Quando o homem se dá conta que não é nada, emerge a personalidade de Cristo. Quando nós fazemos emerger os nossos conceitos, surgem os preconceitos. Quando nós fazemos emerger os nossos juízos, surgem os prejuízos. Passamos então a ofender, mesmo sem darmos conta. Até que muitas vezes com a nossa própria presença podemos ofender alguém. Isto refere-se aos conceitos. Isto refere-se ao conceito que possivelmente tu tens de ti mesmo e que eu tenho de mim mesmo. E a palavra de Deus ensina-nos que não devemos ter um conceito de nós mesmos maior que aos demais. Se não devemos considerar-nos sempre inferiores aos demais. Sabes? É que o ser humano está ensinado e predisposto a que sempre olhe de cima para baixo. Mas nós devemos aprender a olhar de baixo para cima, para todos, principalmente para Cristo. É uma questão de conceito. Ressentido, muitas vezes estamos ressentidos ou ofendidos porque alguém louvou o trabalho do outro e não louvou o meu. Acontece a alguém. Eu quero tratar de ver se aqui nos podemos identificar todos com a Escritura, porque às vezes parece que há exceções. Porque alguém falou mal de mim para que ele ficasse bem visto. Porque talvez naquela manhã, naquele dia, a nossa esposa não nos disse que estávamos muito bonitos e que nos amavam muito, ou vice-versa. Irmão, estar sentido contra alguém automaticamente muda o nosso comportamento em relação a essa pessoa. A primeira coisa que provoca é que faz com que gradualmente nos afastemos dela. Faz com que também muitas vezes tratemos de provar aos demais que somos superiores a esta pessoa. Muitas vezes leva-nos até à imagem extrema. Faz-nos conjurar de encontro a essa pessoa, para que possamos evidenciar-nos nós. Eu já sei que isto não passa nesta igreja, nesta comunidade. É não possível. Não, aqui não passa. Aqui estamos santos. Eu creio que já não existe este edifício. Estamos sobre uma nuvem e estamos quase a chegar. Não era nada. Estamos quase a chegar a Nova Jerusalém. Quase, perto às portas. As ruas são de ouro e vamos cantar com os anjos. Glória, glória ao Senhor nas alturas.
Estar ressentido contra alguém leva-nos a consumir-nos o nosso pensamento, o nosso interior. Faz-nos cair em desejo de vingança. Faz-nos cair em competição, em ver quem é que vai mais além. Irmão, pode passar dentro do matrimónio. Pode estar a passar dentro do teu matrimónio. Pode estar camuflado. Porque são sentimentos, recordo-te, recalcados no teu coração. Em Eclesiastes 4:4 diz a palavra de Deus. O rei sábio disse: também vi eu todo o trabalho, toda a destreza em obras, provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo próprio. Uma das coisas que move os grandes avanços tecnológicos, os grandes avanços na sociedade, é exatamente o espírito competitivo sobre o qual está inculcado nas pessoas a inveja. E então há uma competição que faz com que o homem tenha a capacidade de sacar dele destreza para cada vez ir mais além do outro. Sacar um carro mais rápido, com menos consumo. E depois, inclusive, podem dar uma conotação ambientalista, para ficar ainda mais comercial, por exemplo. Nós também na igreja não somos impermeáveis, mas bem somos muito permeáveis. E também ocorre isso. Queremos adquirir ou pensamos ou medir as sabedorias, ou medir as capacidades ministeriais, ou medir, muitas vezes no próprio matrimónio, ocorrem estas coisas, nas relações entre irmãos. E, uma vez mais, nesse espírito competitivo, acontecem ofensas, que depois são recalcadas, portanto, passam a ser ressentimento. Isso faz com que o nosso comportamento, o que é que acontece ao nosso comportamento quando estamos ressentidos? Muda para melhor. Se fosse um tempo do faroeste, poderíamos usar algumas pistolas e montar a cavalo, mas como já não é no tempo do faroeste, a pistola é outra. Não é uma Winchester. O ser humano está desenhado para competir. Está na nossa natureza. Queremos lutar para ser distinguidos, para ser reconhecidos, para ser bem-sucedidos. Os livros que se vendem mais hoje nas livrarias cristãs é sobre o sucesso. Mas o maior sucesso que houve na história, desde a criação até agora, foi a crucifixão de Cristo, que baixou desde o céu à terra. E depois da terra ao inferno. A sua escada para o sucesso foi inversa à escada que tu e eu pensamos que deve operar. Completamente inversa. Em vez de ir para cima, foi para baixo. Amém? Porquê passamos a vida continuamente a lutar uns com os outros? Ser honesto. Estou-te a fazer uma pergunta. Porquê lutas? Porquê tens diferenças? Porquê temos diferenças? Sempre vamos a ter diferenças, mas porquê que essas diferenças nos levam a lutar, a contender? Sejamos honestos. Responde a ti mesmo. Dirás, não, é que a culpa não é minha, a culpa pode ser possivelmente da minha mulher. E a mulher dirá ao mesmo do marido. Não, a culpa realmente não é da comunidade, é das pessoas que estão à minha volta, não é eu, a culpa. Não, a responsabilidade minha, não. Se eu fosse uma melhor. Senhor, eu estou dentro de ti. Senhor, tu conheces o meu coração. Não sei se estás familiarizado com este tipo de discursos. Seja aquilo que seja, irmãos, poderás dizer, não é que a estrutura da obra de Deus está-me a fazer com que me feche fogo, estou tão dedicado à estrutura. Há um dia que é 24 horas. Desculpa lá, mas ninguém está dedicado 24 horas à estrutura da obra. Irmãos, o sistema não funciona convenientemente, pois eu já disse que as coisas deveriam ser desta maneira, mas são de outra maneira. Poderemos achar 40 mil justificações e em algumas delas até, inclusive, poderemos ter algum ponto. Mas, irmãos, permite-me, significa que estamos ressentidos, estamos amargurados,
porque esta pessoa, aquela pessoa, ou o sistema ofendeu-nos. Porque nós, em vez de estarmos centrados na obra do Senhor, estamos realmente centrados em nós mesmos. Porque na realidade, aquilo que aconteceu pode ter sido realmente uma ofensa, ou na verdade não foi nenhuma ofensa, mas tu estavas tão suscetível que te sentiste ofendido e começaste a recalcar essa ofensa. Começaste a ficar ressentido e passou um dia. Airai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol. Nesta igreja não leem a Bíblia. Estou na igreja errada, vou para o outro lado. Não se ponha o sol. Não se ponha o sol sobre o vosso penoso. E não deiais ocasião. Mas eu queria, primeiramente, que tu pudesses entender algo. Todos, humanamente, temos necessidade de responder a 4 perguntas muito básicas. Essas 4 perguntas básicas estão latentes na nossa vida, desde que somos crianças, até que vaiamos, Deus mediante, à paz com o nosso Senhor. Estão latentes na nossa vida e vão permanecer para sempre na nossa vida. A primeira pergunta tem a ver com o sentimento de afirmação pessoal. E a primeira pergunta que toda a gente se faz é esta: sou realmente aceito pelas pessoas com quem convivo, pela minha família, pelos irmãos da igreja onde me congrego, pela comunidade onde eu estou? Sou aceito? Todos nos fazemos essa pergunta continuamente. Está latente na nossa vida. A segunda é: sou suficientemente bom? Está relacionado com um sentimento de segurança pessoal. Está relacionado com um sentimento de futuro. A terceira pergunta: sou realmente amado? Está relacionado com um sentimento de afetividade. Todos temos a necessidade de sentir-nos queridos, desejados, amados. Tem a ver com o nosso passado, tem a ver com o nosso presente. E a quarta, que surge quando temos dúvidas na terceira pergunta. E quando nós estamos inseguros em relação a se somos amados, quando nós estamos inseguros em relação a se somos aceitas, quando nós estamos inseguros em relação ao nosso desempenho, ao nosso sentimento de segurança pessoal, então questionamos com a quarta pergunta, que é bastante perigosa. Dizer: poderei acaso eu ser amado? Isso está relacionado com as experiências que vivemos no decurso das nossas vidas. Tiago 4:1 diz a palavra de Deus: de onde vêm as guerras e as contendas entre vós? De onde vêm? Porventura não vêm disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, diz comigo, cobiçar, e nada tendes. Logo, diz esta palavra: matais. Diz com força: matai. Agora diz a seguinte: invejais. Irmão, será que Tiago... Bom, vamos seguir. Matais. Invejais. Anteriormente, qual era a outra? A terceira. Foi a primeira, das 3. Aqui ninguém cobiça. Alguém cobiça. Nos santificados, por exemplo. Logo, combateis. Fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebis, porque pedes mal, para estar nos vossos leitos. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amém? Cobiçar. Aqui ninguém cobiça. Embora esta seja a tendência humana. Nós já somos mais espírito que carne. Está-se a notar cada vez mais, porque a carne está a linguar. Então, cobiçar não se cobiça nessa igreja, mas cobiça-se no mundo e noutras igrejas, noutros ministérios. O ministério é santo, puro, imaculado. Cobiçar exatamente tem a ver com o sentimento de ser aceito. Cobiçamos as coisas.
Cobiçamos aquilo que não temos, porque pensamos que vai ser a ter a pretensa de alcançar aquele posto, alcançar aquele cargo, alcançar aquele reconhecimento que vai fazer com que sejamos aceitos pelos demais. Por isso, cobiçamos. Com mãos de amor se pode edificar e com mãos de amor também podemos destruir. Por uma palavra. O poder da palavra, mas estou a falar não de um plano metafísico, estou a falar sobre uma lei divina. Não nos enganemos. Não é uma questão de metafísica, de querer poder para alcançar. Que sim, que realmente acontece, porque é uma regra divina. Muitas vezes podemos desejar mal e dizer mal. E estamos a matar alguém com a nossa própria boca. Estamos a derrubar a vida dessa pessoa com a nossa própria boca. Em vez de estarmos a edificar. A causa das quais muitas vezes mal dizemos, irmãos, é realmente porque cobiçamos. Sejamos honestos. Invejamos. E a inveja vai sempre relacionada com a cobiça. Vão juntas. Cobiçamos e invejamos ao mesmo tempo. Isso leva-nos a combater. Leva-nos a viver em contínua comparação. Isso tem a ver com a forma como nós vemos. Tem a ver com a forma da nossa percepção das coisas. A palavra de Deus diz em Mateus 6,22 que a candeia do corpo são os... Ajudai-me a predicar, por favor, são os olhos. De sorte que o que é que acontece? Se os teus olhos forem bons, fica cego. Se os teus olhos forem bons, o quê? O que é que acontece? Haverá luz no teu corpo. Todo o teu corpo terá luz. Porque vês com olhos de bondade. Vês as pessoas mais para além daquilo que realmente o facto demonstra sobre essa pessoa. Tu vês que essa pessoa ainda é uma obra de Deus em construção. Significa que tens visão. A palavra de Deus diz que um povo sem visão, sem revelação, perece. A capacidade que tu tens para visualizar, para teres uma percepção de acordo à de Cristo, vai permitir então poder edificar ou destruir. Vai poder, em vez de ofenderes, passares um bálsamo sobre as ofensas e sobre os sentimentos. Vai poder então permitir ser um embaixador de paz, que é aquilo que se bem-aventurados todos aqueles que anunciam a paz. Bem-aventurados todos aqueles que calçam o apresto do Evangelho. Irmãos, não é uma questão de aprender a Bíblia, é uma questão de viver a Bíblia. Não é uma questão de ir ao Instituto Bíblico ou ouvir 50 mil pregações na internet. Não é questão de ter 50 mil dicionários bíblicos ou conhecer todos os melhores autores da história da Igreja, ou saber tudo sobre a apologética, ou saber tudo sobre os movimentos eclesiásticos do mundo. É uma questão de viver a vida de Cristo. Não é uma questão de ser religioso. Não é uma questão de ser faccioso. É uma questão de ter a vista de Cristo. Sim, cometeremos erros. Sim, ofenderemos as pessoas. Claro que sim. Sim, continuaremos a ser todos diferentes. Sim. Sim, continuará a haver povos no mundo. Sim. Sim, continuará a haver guerra. Sim. Não te iludas. Mas se Cristo reina e é o Senhor da tua vida, a percepção conforme tu vês as coisas leva-te a esquecer de toda e qualquer ofensa, de toda e qualquer diferença, e entendes que para além da ofensa, para além da diferença, há um ser que é amado por Deus incondicionalmente da mesma forma que tu és. Amém? Se os teus olhos, porém, forem maus, o teu corpo será tenebroso, será em trevas. E se, portanto, a luz que é em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode ter duas visões. Os dois olhos veem a mesma coisa, são diferentes, têm perspectivas ópticas diferentes, mas veem o mesmo. Transmitem a mesma mensagem ao cérebro. Não somos camaleões que viramos o olho lá para trás e vimos a mosca e
Não, irmãos. A seguir continua a falar sobre as ansiedades. Mas não vamos lá, porque certamente as ansiedades vêm da cobiça, vêm da inveja, vêm de viver uma vida natural e não viver uma vida sobrenatural. Vem de não viveres a tua vida e tratares de viver a vida dos demais. Há pessoas que passam a vida continuamente, são esgotantes, são drenantes, porque como não sabem viver a sua própria vida, tratam de viver a vida do vizinho. E sabem mais da vida do vizinho do que deles mesmos. É esgotante. É uma carcoma. Enche-nos de ansiedades, de inveja, de cobiça. Lutamos, contendemos. Porquê? Porque estamos centrados em nós. Estamos centrados em nós mesmos, em vez de estar centrados em Cristo. Irmão, estou a falar à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo está demasiado centrada na Igreja, em vez de centrar-se em Cristo, aquele que deu a vida pela Igreja. Amém? Há muitas pessoas que continuamente acedem aos nossos ministérios, vão e vêm. A sua vida é como uma montanha russa, porque passam a sua vida centradas fora delas mesmas, em vez de centrarem a sua vida em Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Portanto, patinam como as embreagens, colam até que cola. E não anda. Tem que ser empurradas. Aí um empurrãozinho e anda mais 5 metros e mais 10. E depois tanca. E depois retrocede. Estamos demasiado centrados nas aparências. Temos que vestir fato para ser pastor. Às vezes tratam de trazer as calças rotas, que são as mais cómodas. Porque se não sai, depois as pessoas vão dizer: este não é pastor, aquele vem com as calças rotas. Isto não vai entrar no céu. Quando os guardes não vos mostreis em Mateus 6, constritados como os hipócritas, porque eles desfilam o seu corpo, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando os guardes, usa a tua cabeça, lava o teu rosto, para mostrar aos homens que estás jejuando, mas ao teu Pai que está em segredo. Isto tem a ver com o nosso desempenho, com a nossa segurança. Fazemos as coisas para mostrar aos demais que fazemos as coisas. Somos bons servos de Deus, glória a Deus. Mas realmente aquilo que mostra quem tu és é nos momentos onde tu não estás na igreja, onde tu não estás com toda a gente a ver, estás só com uma pessoa, com duas, ou como estás sozinho. Então aí realmente sai o teu verdadeiro eu. E ele diz: olá, cá estou eu. Ele diz: um bocadinho marketing, uma vez paga. Estás demasiado centrado no teu eu. As tuas metas, os teus logros pessoais tornam-se o tesouro da tua vida. Quero isto, quero alcançar. Claro, tornas-te tão espiritual. Não, mas é para a glória de Cristo. A glória primeiro a Cristo. A glória a Cristo. Demos glória a Cristo. Mas a imagem, pensai na fotografia. Isto é eu. Super ungido de Deus. O Hulk da igreja. O Salvador Robin Hood. Justificamos o que é para a glória de Deus. No mesmo capítulo, o verso 19 continua a dizer sobre isto. Não façais tesouros na terra, para trás, para luz, os sentimentos, ladrões. Juntai tesouros no céu, onde atrás serem ferrugem, porque onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E aqui vem o fator: serei amado. Será que me amo? Sabes, na verdade estou tão focado em mim mesmo que já não peço a Deus, não busco a Deus. E quando peço a Deus, peço para satisfazer os meus desejos. Portanto, peço, mas não recebo. Peço para que mal estarmos nos leis. Não sei se recordam Tiago capítulo 4. Gostaria que todos nós que aqui estamos nesta tarde pudéssemos, em alguma área nas nossas vidas, pudéssemos reconhecer. Ok? Não quero que levantemos os braços. Reconhecer. Mas quero dizer mais uma coisa. Às vezes não é suficiente para reconhecer. Há aqui mais para além. Spurgeon me disse uma vez que um ato de um pecador
arrependido, esse arrependimento deve ser tão sublime como o mesmo ato. E nós pecamos tanto que a nossa condição de pecadores deveria levar-nos continuamente a viver num arrependimento e num estado de gratidão a Deus pela sua obra redentora na cruz do Calvário. Mas estamos demasiados ocupados no nosso próprio projeto, que não conseguimos estar no centro da vontade de Deus. Estamos realmente sempre à procura do nosso conceito da palavra de Deus, sempre do nosso conceito da obra de Deus, mas não na revelação da perfeita vontade de Deus, a qual é boa e agradável e é perfeita. Procura ser aceito, procura ser amado e faz muitas coisas. Mateus 6,11 diz: guardai-vos das vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles, de outra sorte não tereis recompensa junto dos vossos pais que estão nos céus. Quando des esmola, não faças tocar a trompeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Mateus 6, lê o capítulo inteiro, tens uma ensinança tremenda. Não há necessidade de vivermos em comparação, a assemelhar-nos. Temos que aprender a fazer as coisas de acordo à medida, ao modelo de Jesus Cristo. Não necessitamos estar a usar quando oramos. No mesmo capítulo, no versículo 7, 6, 7, diz: quando oreis, não useis vãs repetições como os gentios, porque pensam que eles são muito falados, serão ouvidos. Não vos assemelheis. Um sinónimo de assemelhar-se é comparar-se, pois é eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós mesmos pedirdes. Como orar? Qual é a nossa motivação? Disse Mateus 6,9: portanto, orai vós deste modo, por isso, Pai que estás no céu. Alguém, vamos terminar, alguém que pode, Pai que estás no céu, santificado venha a nós, seja feita a sua vontade, assim nos céus como na terra. Esta parte vem algo: perdoai, vem assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Primeiro, glória a ti, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Reina, Senhor. É um ato de submissão. A tua vontade e não a minha. Com o sustento e com o abrigo é suficiente. O teu plano é melhor que o meu plano. O teu projeto é melhor que o meu projeto. E o fator detonante da bênção: perdoar! 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 Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos os nossos, aqueles que nos têm ofendido, aos nossos devedores, as nossas dívidas. E não nos deixes entrar em tentação, livra-nos do mal, porque é teu reino, poder e a glória por sempre. Amém. Da mesma forma que perdoo os mais, assim sou perdoado. Da mesma forma que julgo os mais, assim sou julgado. Da mesma forma que condeno os mais, assim sou condenado. Amém? Diz-o a palavra de Deus, irmãos. Há um poder libertador no perdão. Se perdoamos, somos livres. E livramos o ofensor, mesmo muitas vezes sem que ele saiba, está livre. Amém? O perdão liberta-nos e libera a quem nos ofendeu. Muitas vezes temos que centrar as nossas vidas mais no perdão e não tanto nas ofensas. Não temos que continuamente estar a buscar